Pessoal, vocês já chegaram assim a notar, ó, a perceber, e não vou dizer em todas as mulheres, mas pode-se dizer a grande maioria, vai, que quando a beleza, conforme ela vai diminuindo cada vez mais essa mulher ela vai se tornando assim, mais amável, entre aspas, né? Mais amável, mais bacana com as pessoas no modo geral, né? Isso até, eu tive até a ideia de fazer o vídeo, porque eu tinha ido no mercado e uma senhora se aproximou, ela estava atrás de mim, eu estava pegando uma bebida assim na refrigeração, e eu virei assim, ela com um lindo sorriso para mim e tudo, e eu me recordei dela. Ela, na época ela era casada ali e tinha um comércio na rua que eu morava. Isso era bem novinho. E ela sempre foi uma mulher assim, arrogante, sabe? Sempre com um olhar de superioridade pra cima da gente. E não era uma mulher bonitona, não, né? Ela apenas ela tava nova ali na época, tudo, né? E sempre com aquele olhar assim, né, superior, já logo cedo aquela pessoa já te olhava com uma cara de desdém já, né? E eu tive observando pelas próprias redes sociais, como às vezes eu sempre falo nos vídeos, hoje o pessoal, a maioria, o que eu tenho notado é que eles vêm restringindo, não estão mais deixando aberto, porque eles sabem que as pessoas ficam olhando, as pessoas que trabalham junto, tudo, mas antes ainda todo mundo queria mostrar, né? Então ficava aberto lá. E às vezes assim, analisando alguns perfis de pessoas que trabalhavam junto comigo, né? E por que eu olhava ali? Porque no trabalho é um lugar onde você passa a sua maior parte do tempo ali dentro, convivendo com essas pessoas. Então, queira ou não, você acaba por conhecer elas em muitos aspectos, assim, mesmo que a pessoa não fica falando da intimidade dela com você, sobre o casamento, sobre o namoro e etc. Mas você vai notando ali no comportamento, na atitude, como essa pessoa tá, né? E eu me lembro, assim, que as pessoas começaram a jogar alguns vídeos, assim, brincando na internet. Certeza que vocês já viram vídeos assim. Às vezes o cara filmava, enquanto ele falava no telefone, ele fazia um pedido, com outro celular ele filmava a namorada dele. Por exemplo, pedindo uma pizza, né? Olha, me traz meia calabresa para mim e meia quatro queijo para minha namorada. E era uma menina que fazia pouco tempo que eles estavam juntos, às vezes ali. E aí a menina explodia naquela alegria, falava, o quê? Pulava, você me chamou do quê? De namorada, aquela coisa, aquilo, né? Outros já pegavam e falavam para minha esposa, e ela, oi, você me chamou do quê? E aquilo começou a bombar esses vídeos. E eu olhei a determinada rede social até de uma pessoa que trabalhava ali comigo, né? E assim, sem eles perceberem, eles acabam denunciando como que é o casamento dele. Porque às vezes ele chegou a fazer assim, uma brincadeira, filmar já, e não era namorado, já estava casado, mas é casal jovem, moça nova, moça bonita, né? E o cara filmar e fazer a brincadeira, e no mesmo tempo ela retribuir de uma forma assim, né? Para com isso, cara, o que você está fazendo aí? Você, sabe? Mostrando assim para ele assim, para com isso, vai, para, tá ridículo isso daí que você está fazendo. E o cara, e o cara querendo dar aquela demonstração de carinho, de amor com ela e tudo, né? E bom, aí o que vai acontecendo? Depois você nota assim, que em pouco tempo, gente, em pouco tempo, não é coisa de 10 anos, 15 anos, 20 anos, não. Eu cheguei a ver moças ali assim que ia no trabalho, que era casada com algum funcionário, né? E a moça assim, bonita, aquele corpinho bonito, a cinturinha justinha, e ela monta naquela motinha dela, assim, ela parece uma boneca andando. Então o cara ele fica totalmente derretido por ela, né? Mas você vai notando ali nas fotos que é postando, um distanciamento, ou a maneira como muitas vezes o cara chegava já cedo no trabalho, você não perguntava nada, mas você já ia falar assim, ó, a coisa não tá legal pro lado dele, e é com o casamento. O cara, às vezes, ele começa a ver a mulher ou a namorada meio estranha depois de uma mensagem que recebeu no celular, ou tá toda hora ali pegando o celular, parece que tá esperando alguma coisa. O cara, ele tá vendo tudo isso daí. Ele começa a notar, pô, esse tempo aqui ela tá totalmente diferente. Porque não é porque a pessoa se casou que ela não vai se interessar por outro.
lá do trabalho, ou lá de um curso, ou sei lá, de qualquer outro lugar. Não é porque casou, não, que isso não vai acontecer. Isso acontece, e acontece até com frequência, né? E depois eu tive vendo assim, coisa assim de pouco tempo, quando você já olha assim, você vê que a aparência da moça mudou. Ela não chegou a envelhecer ainda, não é isso. Mas ela já começa a perceber que aquele corpinho boneca, a cinturinha, o rostinho, ele já está perdendo um certo espaço. Ele já está perdendo um espaço ali numa determinada bolha. E as outras mais jovens já estão chegando com tudo. E aí ela vai ficar para trás. E muitas vezes, por que eu estou falando isso? Porque eu notei assim de moças assim, que ela estava num casamento bom, o cara bem empregado, o cara concursado, um cargo de um salário razoavelmente aí, que dá para, não é de riqueza, nada, mas proporciona ali uma estabilidade boa para o casal, em termos de moradia, né, tudo, né, alimentação, um passeio e tudo. Aí quando ela começa a perceber isso daí, eu fui vendo isso nas próximas fotos, pessoal. O que você vai notando? Ao tirar uma foto ali, ele e ela com um grupo, mais amigos, mais casais, foram no clube, eu estava na academia, ou numa chácara de alguma coisa, ela já não tendo mais tanta vergonha de já abraçar mais ele, colar o rostinho dela no dele, chegar mais perto, mostrar o papel dela ali de esposa, porque afinal, se eles se casaram, então nada mais legal e bacana do que ser assim mesmo, né? Isso tem que ser desde o começo. Porque ela vai vendo ali, pessoal, que é o seguinte, aquele cara que antes ficava atrás e ficava, ela já sabe que esse cara não tem mais o desejo que ele tinha antes por ela. Porque o desejo era pelo quê? Pelo caráter, pelo... Não, isso daí é conversa. Isso aí é conversa de psicólogo, de gente que está tentando te embrulhar. O cara gostava era da casquinha que ele estava vendo por fora. Ou tinha outra coisa? Não tinha, era da aparência. E a aparência ela vai mudando. Então às vezes não mudou ao ponto dela estar assim, então, mas ninguém mais quer ela, não. Mas ela já sabe, ela já começa a entender. Se eu perder esse esposo aqui, se alguma outra moça aí conquistar ele e isso acontece, na hora que menos espera isso acaba acontecendo, ela sabe que ela vai perder ali aquela estrutura e aí não vai ser fácil ela casar com outro ali no mesmo padrão. Ela consegue arrumar outro sim, mas já a aparência do cara já vai ser um cara já mais velho do que o que ela tem, sendo que o que ela tem ali é mais ou menos a idade compatível com a dela. Então ela vai conseguir com o mais velho, com uma situação financeira abaixo da dele. Então aí vem o faz de conta, né? Ah, é o meu esposo e eu gosto dele, tenho carinho por ele, tudo. Mas na realidade, pessoal, ela não mudou. Ela não mudou. Elas são inteligentes, muito inteligentes, nessa parte mais do que o homem. E elas começam a entender, opa, deixa eu assumir aqui uma nova conduta, porque daqui por diante a minha aparência ela vai caindo cada vez mais. A minha idade vai aumentando. Vocês compreenderam? Então, assim, o que antes era, quando ela estava mais nova, essa beleza, era o quê? O que isso era dela? Era a moeda dela. Era a moeda. E toda moeda vai perdendo o seu valor de acordo com a inflação. Tô certo ou não? Vai perdendo. Então a beleza vai diminuindo, opa, pera lá. O consumo, o consumo, né, é até meio feio falar assim, né? Mas aquela camada de pretendentes, de olhares e tudo mais, isso vai mudando, isso vai se apagando. O cara não se importa mais de, por exemplo, ela trabalhava num determinado lugar. E aí já tinha até um horário certo, vamos dizer que se esse lugar fosse um lugar de atendimento ao público, um lugar que você vai lá pegar uma bebida, por exemplo, né? Ela trabalha lá numa conveniência, num armazém legal, alguma coisa, isso é só um exemplo, né? Então ela já até sabe os horários. Daqui a pouco fulano, o carro tal está encostando. Daqui a pouco o ciclano tal da caminhonete está encostando. Daqui a pouco o Beltrano já está parando também, descendo do carro e estufando o peito. Ela já sabe tudo, aí isso daí vai mudando, isso daí vai diminuindo.
E aí a partir desse momento, ela já começa já a partir pro lado assim com o companheiro assim, né? Olha, você tem uma companheira do seu lado, eu tô junto de você. Então aí já começa a vir aquela história da sinceridade, do amor genuíno. Aí muda tudo, aí muda tudo. Mas quando tá lá, com o rostinho bem esticadinho, a pele bem esticadinha, aquela boquinha linda, aqueles olhos ali com o tomzinho da maquiagem, aquela coisa, vai com esses assuntos pra cima dela. Vai com esses assuntos aí. Ela não quer nem saber, cara. Então eu vi vários caras, né? Eu já fui casado, hoje sou separado, né? Tenho filho já em fase adulta, tudo. E eu vi, assim, vários caras, assim, eles... assim, se derretendo, cara. Se derretendo, mostrando, assim... Se eu perder ela, pra mim, não tem... Se eu perder ela, pra mim, não tem mais sentido. Então, o cara, ele foi tolerando. Ele foi tolerando algumas coisas. E aí vai falar, mas talvez ele não percebia. Gente, nenhum cara é burro. Ele pode não perceber ali, uma vez, duas vezes ali, a princípio ali e tal, mas ele vai notar, cara. A própria conduta dela vai denunciando. Não precisa de ninguém falar nada. Mas aí é isso daí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero aí que tenha trazido aí uma observação bacana, né? Porque isso acontece mesmo. E é da biologia humana mesmo, né? Enquanto tá ali mais jovem, mais bonita, a fartura de pretendentes são muitos, né? E depois vai mudar, como eu referi ali como exemplo, né? A moeda, né? Como toda moeda, antes com 100 reais você comprava uma quantidade de coisas. Hoje com 100 reais você vai comprar bem menos, né? Então é mais ou menos por aí. A aparência dela começou a diminuir, começou já a dar uns sinais ali de mudança, ela já agarra. Ela agarra e fala, esse cara aqui, ele é bem empregado. Ele é um cara concursado, ele não fica desempregado nunca. Aqui dentro o pão não vai faltar, aqui dentro vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter... Aí então muda, pessoal, você entendeu? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí, certo? Pessoal, deixa um like aí pra mim, aí dá uma ajudinha no canal, e muita gente assiste e não deixa um like aí o YouTube não corre o vídeo, tá? Inscreve no canal também aí, deixa o teu comentário, eu tenho certeza que você já viu, presenciou, passou por uma situação assim, que vocês comentando aí também a gente possa estar interagindo, beleza? Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, fui!